Bom dia a todos e todas, senhores professores coordenadores, professores interlocutores do ERER+, professores de Ciências Humanas e os demais participantes da videoconferência de hoje. Antes de apresentar o tema, vamos relembrar que, conforme combinado desde o ano passado, o interlocutor do ERER, que é uma ação prevista na LDB, também está trabalhando com projetos de ações de combate a todo tipo de discriminação no ambiente escolar. Por isso, nós estamos chamando de ERER+. Iniciamos hoje a primeira de uma série de videoconferências que pretendem fortalecer o papel do interlocutor do ERER+, como articulador dessas ações de combate ao preconceito em suas unidades escolares. Nesta videoconferência de hoje, falaremos sobre o preconceito sexual e de gênero no ambiente escolar. Uma educação de equidade oferece a garantia de oportunidade a todos, e sendo que a qualidade de ensino ela realmente é garantida através desta equidade. A preocupação da formação de um cidadão humano, ético, está também presente nas 10 competências gerais da BNCC. A 9ª competência, por exemplo, diz respeito à empatia e cooperação, evocando o exercício da cidadania, o diálogo, a promoção dos direitos humanos, e eles frisam, sem preconceito de qualquer natureza. O aluno que consegue ser protagonista de seu aprendizado é aquele que não sofre ou que não comete também preconceito no ambiente escolar. Esta videoconferência está organizada num bloco único de 4 conferencistas. As dúvidas serão respondidas todas, se possível, no final da videoconferência. As dúvidas que restarem, nós vamos dar conta depois de enviar o e-mail para vocês respondendo, tá? O e-mail é o eliette.silva@servidor.educacau.sp.gov.br. Então, quando vocês forem lançar a dúvida, vocês coloquem, preconceito de gênero, videoconferência, preconceito de gênero. Vamos iniciar nossos trabalhos com a palavra do PCNP Felipe Santos, que discorrerá sobre os conceitos básicos do tema. Felipe. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos falar um pouco de conceitos, porque para você conseguir entender qualquer relação desse tipo tão delicada, é necessário que você entenda do que se trata. Nós vamos usar hoje aqui, e esse tema, os conceitos serão retrabalhados por outro conferencista, o Thiago, mas a gente vai usar principalmente hoje o material do Estado, a Cartilha de Diversidade Sexual e Cidadania LGBT. Esses conceitos estão dentro dessa cartilha e é um material bastante interessante para início de estudo, para começar com um aprofundamento. Ajuda bastante na nossa prática do dia a dia. Tá? Para começar, nós vamos começar falando do primeiro conceito, que é a identidade de gênero. A ideia do conceito de identidade de gênero é bastante simples. A identidade é a relação íntima do indivíduo. Como esse indivíduo se reconhece, se vê e se sente. E isso independe do sexo biológico. Ele pode ter a sensação de ter um sexo diferente daquele que ele nasceu. E isso é a grande questão. É preciso entender que identidade de gênero independe do sexo biológico. Próximo conceito, vocês vão ver que esses 3 conceitos iniciais vão se amarrar bastante, tá? Que é a orientação sexual. A orientação sexual é um conceito que diz respeito à questão afetiva. Como esse indivíduo se relaciona, de quem ele gosta, e isso independe dos outros conceitos. É uma relação afetiva dele, é como a organização afetiva dele se dá. E por último, o conceito de sexo biológico. Sexo biológico, esse é mais fácil da gente entender. Diz respeito à relação cromossômica, aos órgãos genitais, à fisiologia em si. E esses 3 independem. É claro que a gente vai, ao longo dos conceitos, nós vamos comentar um pouco mais sobre eles, porque eles são centrais. Entendendo que esses 3 conceitos não são a mesma coisa, a gente consegue compreender melhor outras relações dentro da diversidade humana. Para a gente continuar, nós vamos começar a trabalhar com outros conceitos, tá? Segundo o material do Estado, a gente vamos seguir exatamente o material do Estado, que é muito interessante, que tem um aporte bem simples e bem funcional. Vamos falar sobre transexual. A ideia do transexual, o que a gente entende, é o indivíduo, esse aí já estamos falando diretamente do indivíduo. É a pessoa em si que tem uma identidade, que é aquele primeiro conceito que nós discutimos, diferente do sexo biológico que ele tem.
Então ele vai ter um sexo biológico, pode ser homem e ter uma identidade feminina. E ao contrário também. E muitas vezes, em muitos casos, a necessidade de uma adequação dessa sexualidade, desse sexo, para que o corpo responda à identidade dele. Então o corpo respondendo à sua identidade, ele vai se sentir mais seguro, mais feliz e muito mais confortável com a própria relação dele. O indivíduo precisa estar confortável consigo para que esteja confortável com outros, isso é necessário. Passando para o próximo conceito, a gente vai conceitualizar muito rapidamente também algo que aparece muito nas discussões de escola, é alvo de chacota, de anedota, mas é bastante sério, que é o travesti. O travesti em si é o nome que se dá devido à sua... também por ser um pouco mais comum e bastante muito mais comentado, mas é o nome que se dá para o indivíduo de sexo biológico masculino que tem identidade feminina e ele passa por alguma modificação para se adequar e de alguma maneira ele vai tentando se adequar e esse é o travesti. Nós infelizmente temos uma visão bastante errônea dele e é muito difícil para entrar no mercado de trabalho. Nós sabemos bastante dessa discussão, mas a gente precisa entender que é isso, é um indivíduo de sexo biológico masculino com a identidade de gênero feminina. E essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem. Não existe uma outra relação que não... a definição fica até simples se a gente pensar. Nós temos outra definição bastante interessante que é o crossdresser. E essa definição parece difícil de entender, mas talvez seja mais simples. É um indivíduo que independe do sexo biológico, da orientação, ele gosta de se vestir, de assumir, vez ou outra, o papel de outro gênero. Então pode ser um homem que, vez ou outra, se sinta confortável ou goste de assumir momentaneamente o papel, ou até por algum tempo. Mas isso independe da sua sexualidade e independe também dele ser ou não transexual. Normalmente, os crossdressers não têm intenção de qualquer modificação corpórea, não a fazem. Então, parece um pouco diferente, mas nós temos essa concepção. Então, não há modificação, não há readequação física, mas ainda há necessidade, por alguma razão, de se assumir o papel de um gênero diferente do dele. Continuando aqui, nós vamos falar de outros gêneros também bastante populares, né, que nós conhecemos, que as pessoas discutem. Drag queen. Tratando-se de drag queen, desse conceito, a gente vai pensar no indivíduo que se veste, indivíduo homem, que se veste, sexo biológico masculino, que se veste de sexo feminino, normalmente para fins artísticos, shows, comédia, eventos. E nós estamos até bastante acostumados com isso, está muito próximo da nossa cultura, desse momento histórico que nós estamos. Nós também temos o oposto, o igual, o simétrico, que é a drag queen, drag king, que é o caso do indivíduo do gênero biológico, sexo biológico feminino, que se veste com vestes masculinas para o mesmo fim profissional e artístico. Próximo conceito, a gente vai trabalhar a ideia do transgênero. Tá? Transgênero, dentro das nomenclaturas, ela é muito extensa, muito difícil. Então você vai encontrar uma série de definições. Mas a definição que a gente encontrou aqui, que é a definição desse material que é disponível para a gente, ela diz respeito a todas essas diferenças de gênero e esses intervalos de gêneros que estão dentro desses outros conceitos que eu falei. Então, o transgênero, nessa definição que nós vamos usar, ele abarca drag queen, transexuais em geral, o próprio crossdresser e uma série de outras variáveis dentro desses espectros, tá? A gente está separando aqui os conceitos para que a gente identifique eles separadamente e a gente consiga entender melhor. O próximo conceito que nós vamos lidar, esse conceito aqui é o mais simples de entender, que é o cisgênero. É o indivíduo que tem identidade, orientação e sexo biológico dentro do que esperado, dentro do padrão social esperado.
Então, se é um indivíduo mulher, que tem sexo biológico feminino, que tem orientação sexual heterossexual e tem identidade de gênero feminina. Então, é um indivíduo que está dentro de uma adequação social mais plausível. É a maior parte da população estatística e esse é o cisgênero. O cisgênero é a maior parte da população. Sempre que a gente escutar isso, é isso que quer dizer. É bastante simples, inclusive. Nós vamos continuar agora, saindo desse aporte, nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos sobre a tratativa, né? Sobre a tratativa que nós temos entre nós. Eu vou falar primeiro o conceito de preconceito, que é bastante simples, nós discutimos muito isso com os alunos, e é basicamente o julgamento que se faz previamente, sem conhecimento, sem entender a relação, o julgamento que se faz do outro indivíduo a partir dos seus próprios padrões, da sua própria observação, e essa observação sem a reflexão, sem o conhecimento real do que diz respeito a essas questões. E isso daqui é basicamente o que nós estamos tentando combater, o desconhecimento. Homofobia. Homofobia é esse preconceito, essa tratativa direto para o homossexual, para aquele que demonstra uma orientação sexual homoafetiva, ou tantas outras dentro desse espectro. Pode ser bissexual, pode ser lésbica, gay, mas é o preconceito para o indivíduo a partir da orientação sexual dele. E o último, que também não menos importante, que é a transfobia. A transfobia, essa já diz respeito àquele indivíduo que faz a modificação, que faz a adequação corpórea dele. Então, quando aquele indivíduo começa a fazer a adequação corpórea, e para estar confortável dentro desses 3 primeiros aspectos que a gente discutiu nos conceitos, ele pode sofrer um preconceito diferente, um preconceito por ele mudar a sua relação, mudar a sua condição de gênero biológico, sexo biológico. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos, vou passar agora novamente para a PCNP Carolina, para a gente continuar a nossa videoconferência. Muito obrigada, Felipe, pelas contribuições. É muito importante, realmente, como você citou, conhecer previamente esses conceitos para a gente evitar esse preconceito. Então, é essencial essa parte para que não haja essa ignorância no sentido de ter o preconceito devido a essa falta do conhecimento dos conceitos, né? Lembramos que as dúvidas podem ser enviadas para o e-mail eliette.silva1@servidor.educacau.sp.gov.br. Agora eu vou falar um pouco sobre o enfrentamento do preconceito no ambiente escolar, né? Então, por que ocorre esse preconceito no ambiente escolar, que seria realmente o local ali do acolhimento de todos, segundo já, né, reza a Constituição que todos são iguais perante a lei, segundo a própria LDB, porque justo no ambiente escolar o aluno com alguma diferença ele tem esse tipo de preconceito. Então vamos iniciar nossa fala verificando aí uns gráficos, né? Então, nós fizemos uma pesquisa, aliás, foi feita uma pesquisa em alguns países da América Latina e nós temos um gráfico aqui a seguir que mostra a porcentagem de preconceito que existe em relação à homofobia, que é o que o Felipe estava falando agora. Então, nesse gráfico, nós vemos verbalmente agredidos por causa da orientação sexual, especificamente da homofobia. Nós temos o Brasil, infelizmente, em primeiro lugar desses países. Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Chile e Uruguai. O Brasil está em primeiro lugar, 72%. É uma pesquisa que foi feita com jovens entre 13 e 21 anos de idade que frequentam escolas nesses países. Então, o Brasil lá em primeiro lugar. O segundo gráfico que nós temos ainda, referente à homofobia na escola, aborda lá a questão das aulas, né? Então, nós vemos os mesmos países, o Brasil só perde para o Chile.
as aulas nunca são abordadas. Quando eles se referem às aulas, é lógico que eles estão se referindo às aulas de uma maneira geral, mas especificamente dentro de ciências humanas, nós temos no currículo, até em sociologia, algumas coisas em história que tratam da questão da homofobia, que tratam da questão de orientação de gênero. E esse assunto não é abordado nas escolas, segundo a pesquisa realizada com esses jovens, né? Agora, por que isso ocorre, né? Vamos pensar um pouco, porque a educação brasileira, ela passa aí por grandes desafios em relação a essa proposta de trabalhar uma educação de equidade. Então, é onde nós vemos que o ensino de equidade e respeito às diferenças é um dos nossos maiores desafios na atualidade. Depois nós temos também um grande desafio, que é essa redução das desigualdades educacionais, que são relacionadas ao gênero, diversidade sexual e outros marcadores da diferença. Então, esse conceito de redução das desigualdades, ele não é abordado nas escolas brasileiras na sua totalidade, infelizmente ainda. E um outro desafio muito grande que nós temos na educação brasileira atual é fazer a escola com que respeite e que saiba trabalhar as diferenças, né? Então, é um desafio que nós educadores, nós temos de fazer com que uma escola realmente capaz de trabalhar com todas as diferenças, de um respeitar o outro, como estava lá relacionado com as competências gerais da BNCC, a questão da empatia, do colocar-se no lugar do outro. Isso, infelizmente, não ocorre com facilidade nas nossas escolas. É mais fácil ter esse preconceito, xingar a outra criança, agredir verbalmente e às vezes até fisicamente, do que se colocar no lugar do outro. Para poder falar um pouco sobre essa questão, nós separamos aí umas legislações de referência. Essa primeira parte que eu vou falar se refere à legislação de referência em âmbito estadual mesmo, nacional mesmo, né? Então, primeiramente, nós temos aí o princípio da isonomia na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, quando diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. E realmente não é assim que ocorre, né? Então, nós vemos que existe o preconceito ainda e que esse artigo 5º ele tem que ser sentido e vivido na prática por todos. Depois, em seguida, nós vamos passar para a Lei Estadual 10.948, de 2001, que ela dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em outros em relação à orientação sexual e dá outras providências. Então, nós temos a legislação 10.948, que dispõe sobre essas penalidades, né? Então, as pessoas não podem estar discriminando a outra. E no decreto 55.588 de 2010, ele dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos. Aí não se refere só às escolas, mas a todos os órgãos públicos. Então, nós vimos que às vezes, né, muitas vezes, então vem um travesti ou um transexual para ser atendido, por exemplo, num posto de saúde, e ele não é reconhecido com seu nome social, que ele tem direito a ser reconhecido com seu nome social. Então, obviamente que a gente tem essa discussão, a lei existe, só que ela ainda não está em prática. Assim como a Lei 10.948, que nós citamos agora, ela existe, tem a penalidade, mas não a criminalização. Então, é só a penalidade. O órgão público que cometer lá e for constatado que tem prática de discriminação, o que vai acontecer? Vai ter que pagar uma multa, vai ter que, né, receber uma advertência. Então, não é ainda a criminalização, é simplesmente uma penalidade para quem infringir, a princípio, a Constituição Federal no artigo 5º. E nós temos também o Plano Nacional, né, do combate ao preconceito, a promoção da igualdade da cidadania LGBT. Então, esse Plano Nacional está disponível para todos os setores públicos, né? Agora nós vamos falar um pouco, e eu vou pedir que coloque lá o PowerPoint, né, para vocês, sobre a orientação da Secretaria da Educação referente à legislação. É uma legislação específica da Secretaria da Secretaria da Educação. Então, no ano de 2000
2014, nós tivemos esse guia, que é o documento orientador do tratamento nominal dos discentes, travestis e transexuais, né? O tratamento nominal. Nesse documento orientador que a CEGEB enviou para as escolas, então está discorrendo todo o procedimento que as escolas públicas estaduais dentro do estado de São Paulo devem assumir para poder falar e se embasar e colocar tanto na secretaria, que o aluno tem direito, tanto no diário de classe do professor, que o aluno tem direito de ser reconhecido com seu nome social. Então, como diz mesmo o nome, é um documento orientador. Ele vai estar orientando os procedimentos dos docentes e do pessoal da secretaria, né? Em seguida, voltando lá na nossa apresentação, nós temos a outra legislação, pode colocar, por favor, que é a Resolução 2 de 2012, que define as diretrizes curriculares para o ensino médio. E nós temos dentro dessas diretrizes o educar para os direitos humanos como parte do direito à educação. Então, quando você pensa no direito à educação, em primeiro lugar, o aluno tem, sim, o direito de ser educado para os direitos humanos. E isso não se refere tão somente ao aluno ali que tem orientação sexual diferente, que é travesti, né, transexual, que ele é diferente, né? Mas se refere também ao aluno que comete o preconceito. Ele tem o direito de ser educado para exercer sua cidadania plena. E no ensino médio ele tem o direito de ser educado para a cidadania. Então, adiante lá, a próxima resolução que nós vamos falar. Pode colocar, por gentileza. A Resolução 7 de 2010, o artigo 6º da Resolução 7, que os sistemas de ensino às escolas adotarão como norteador das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Então, nós temos lá, eu vou ler mesmo para vocês a legislação para que fique claro a todos, né? Pode passar. Então, os princípios que vão nortear são os princípios éticos de justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e do compromisso com a promoção do bem de todos. E mais embaixo ele fala ali, né, para eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então tá bem claro para a gente os princípios éticos aí que vão reger a resolução de 2010, aí da resolução 7, né? Em seguida, nós temos uma resolução de 2015, que talvez seja uma das mais recentes, eu gostaria que colocasse também, porque ela vai iluminar muitas das nossas ações, voltar um pouco. Vou colocar para vocês, né? É a Resolução 12 de 2015. Ela estabelece os parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência das pessoas travestis, transexuais e de todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas de instituição de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Então, essa resolução é importante que vocês anotem. É a resolução 12, que saiu em janeiro de 2015, que é a mais recente. Então, ela vai dar os parâmetros para garantir não somente o direito ao acesso, mas a permanência, porque o que ocorre é que muitos travestis e transgêneros, eles se evadem das escolas, e muitos adolescentes com orientação sexual diferente à heteronormatividade, eles acabam se evadindo também da escola por conta do preconceito. E essa legislação ela é específica, ela vai dar os parâmetros, vai dar as orientações de permanência. Inclusive, toca lá na nossa grande dedo na ferida em muitas escolas, que é o uso do banheiro. Nessa legislação especificamente, tem orientação, né, sobre o uso do banheiro, sobre tratamento nominal e etc. Tá? Vamos falar um pouco então sobre o currículo. Nós vimos lá na pesquisa, naquela pesquisa inicial, que as escolas elas apontam, né, os alunos apontaram que a grande dificuldade é que não existe o tratamento desses assuntos dentro das disciplinas. E dentro de ciências humanas, que vai compreender lá as disciplinas de filosofia, sociologia, história e geografia,
nós temos colocado, nós vimos que no currículo nosso, tanto no currículo oficial como agora nos guias de transição também, aparecem esse debate dessa gama variada das questões sobre as relações de gênero, corroborando aí para o questionamento das dimensões éticas, culturais, políticas que envolvem o nosso mundo contemporâneo. Então, nós estamos nos dirigindo aqui a todos, né, que assistem essa videoconferência, mas em especial aos professores de ciências humanas, e continuando o nosso apelo para que haja realmente esse trabalho com os nossos alunos dentro das relações de gênero, para que o preconceito, nesse sentido mesmo da palavra, de pré-conceito, ele deixe de existir nas escolas. São as disciplinas de ciências humanas as responsáveis por trabalhar essas questões de gênero, de racismo, de todos os combates a todo tipo de preconceito, a todos os marcadores sociais de preconceito dentro das escolas. Não que as outras disciplinas não vão trabalhar, é dever de todos, né, na escola. Mas filosofia, geografia, história, sociologia, eles têm um trabalho direcionado. Inclusive, na próximo slide, nós temos um exemplo de um caderno do aluno de sociologia, onde tinha lá no caderno do aluno uma situação de aprendizagem, cujo título era Gênero e Desigualdades. Então, é de dever de todos, sim, o trabalho na escola, mas especificamente nas disciplinas de ciências humanas, nós vemos essa preocupação aí com a garantia desses direitos, né? A tela seguinte, nós temos a bibliografia de referência que nós utilizamos. Eu vou lembrar vocês, eu vou falar, né, que todo esse material vai ser passado para vocês, para os interlocutores e para as escolas nos e-mails institucionais, para que vocês possam ter esse material também para consulta, tá bom? Então não precisem ficar preocupados, não anotei o número da legislação, ele vai ser passado depois para vocês. Agora eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês. E nós vamos ter o prazer aqui de receber o Lucas, que ele é ex-aluno de uma escola pública aqui da região, 2 escolas, né? Ele estudou em 2 escolas aqui da região, e ele vai usar o seu lugar de fala, que é devido, e vai contar um pouco de sua experiência. Tá, Lucas? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar um pouco da minha experiência com o bullying e o preconceito dentro das escolas estaduais aqui de São Paulo. Eu não me lembro quando começou o bullying e o preconceito dentro da escola, por ser há muito tempo, assim, desde muito criancinha eu me deparava a esse tipo de preconceito mesmo. Porém, ali no Fundamental 1 foi quando começou a se agravar e que eu percebia realmente que estava sendo prejudicado por ser considerado uma pessoa diferente. Quando eu comecei a perceber o bullying, ele já era muito escancarado, assim, sabe? Eram outros alunos que achavam por eu ser diferente, e eu nem percebia na época, porque eu sempre falo que antes mesmo de eu saber que era gay, muitas outras pessoas já me falavam e cometiam preconceitos comigo por causa de eu ser gay, sabe? Muito antes de eu aprender o que eu era e tudo mais. E no ensino fundamental isso começou de uma forma grande, assim, ao ponto de eu fazer minha refeição dentro do banheiro para evitar os intervalos, porque os intervalos é sempre um lugar de um grande pesadelo, assim, para quem comete bullying, porque é quando os alunos ainda estão mais desamparados, assim, eles ficam sozinhos e ali é onde comete a maioria dos preconceitos. Eu sofri muito preconceito dentro dos recreios e dos intervalos, mas o ápice, assim, que eu acho que na minha vida do bullying foi a partir da 5ª série, assim, quando eu era o alvo de uma pessoa em específico, assim, e essa pessoa se achava no direito por eu ter uma orientação sexual diferente dela, mesmo na época sem saber que eu tinha uma orientação sexual diferente dela, cometer diversas humilhações a mim e tendo a maioria da sala junto com ele dando risada, porque o bullying é assim, né? Tem uma pessoa
que comete o bullying, ele tem a plateia, porque se não tiver a plateia, não faz sentido dentro da cabeça do agressor, assim. E eram crianças, e uma criança, que no caso era eu, sendo prejudicada por aquele todo o preconceito que de alguma forma foi ensinado pelas outras crianças, que estavam falando, acredito que eles nem sabiam direito o que estavam falando, mas eles estavam repetindo o que eles ouviam, assim. E para mim era muito difícil, e foi muito difícil até porque eu sempre fui um ótimo aluno, eu sempre gostei muito de estudar, e a escola virou um inferno para mim, assim. Era muito difícil ter que ir à escola. E o bullying, ele tem uma coisa também que a gente não tem coragem de falar aos nossos familiares e nem buscar ajuda da direção e dos professores, porque sofrer bullying é tão humilhante que se você for falar isso para alguém, parece que você está abaixo, assim, de algo que é esperado, sabe? E eu nunca tive coragem de pedir ajuda para minha mãe. Eu pedi ajuda algumas vezes para os professores que tentaram me orientar de alguma forma, mas sem muito sucesso. E o bullying, ele era feito de várias formas: xingamentos, agressões físicas, assédios sexuais, assim, coisas bem graves realmente, e que me fez ter depressão na adolescência, pensamentos suicidas, né, na adolescência. E quando eu saí assim, da 5ª série, da 6ª série, onde tinha essa pessoa em específico que era a pessoa que mais cometia bullying comigo e tinha toda uma plateia, eu fui para outra escola, achei que as coisas iam melhorar, e daí tinha uma outra pessoa que estava lá também, que também estava fazendo as mesmas coisas, assim, e virou um grande inferno, assim, ir para a escola e estudar, que era uma coisa que eu gostava, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar, e aquilo estava sendo totalmente ruim para mim. E daí eu fui me fechando, né? Porque na minha cabeça, eu pensava que se eu me fechasse e não falasse e tentasse me comportar o mais discreto possível, talvez as pessoas não percebessem que eu era diferente delas. E eu fui me fechando de uma forma assim que eu fui parando de sofrer bullying, porém as coisas elas não melhoravam, porque eu estava sozinho, sabe? Eu já era um homem gay que tinha uma vida escolar bem difícil, tinha uma vida familiar bem difícil, porque o gay, além de sofrer na escola, ele sofre na família, eu não me sentia representado em nada, e você se sente muito sozinho, e é um sentimento muito desolador, assim. E o bullying também, depois que você sofre ele, assim, já faz, acho que uns 7 anos que eu não sofro mais bullying, mesmo assim você fica com os traumas, você lembra daquelas situações, e isso te causa muitos danos, assim. Eu hoje faço faculdade na área da comunicação e audiovisual, e eu sinto que às vezes eu tenho que me esforçar muito mais do que as outras pessoas para me comunicar, para mim tentar falar, para mim tentar me expressar, sabe? Porque é algo que eu fui perdendo durante os anos por causa do preconceito, né? É muito isso, assim. Quando a gente sofre bullying, a gente acha que não tem direito da fala, né? A gente acha que não tem direito a se comunicar, a gente acha que é inferior realmente a outras pessoas. A gente é ensinado a pensar que a gente é inferior às pessoas que têm uma orientação heterossexual ou heteronormativada mesmo. E embora hoje eu sei que isso não é uma verdade, e eu sei que isso são preconceitos enraizados, plantados na cabeça daquelas crianças que só repetiam as coisas que elas deviam escutar na televisão, com os pais ou qualquer outro ambiente, mesmo assim é muito difícil viver tendo passado tudo aquilo e tendo que superar tudo isso, assim. No ensino médio é engraçado que eu era muito fechado e eu não sofria mais bullying, mesmo assim sofria por ser muito fechado e por não conseguir me comunicar com outras pessoas, principalmente alunos. A sala de aula para mim sempre foi um ambiente muito
difícil, assim. Eu lembro que na minha primeira semana na faculdade, que é uma coisa que eu estava querendo fazer, era muito difícil entrar numa sala de aula, assim. E no ensino médio eu tive uma professora, a professora Márcia, que me orientou de uma forma, sabe, me ensinou que aquilo tudo não era culpa minha e que ela me escutou. Acho que é importante, assim, me escutou e me tratou como um indivíduo. Eu acho que se os professores fazerem mais isso, tratar os homossexuais, isso deve ser ainda muito pior para os travestis e transexuais. Se aquelas pessoas se sentirem um indivíduo, elas não vão só denunciar as pessoas que tomam aqueles atos preconceituosos, como elas não vão aceitar viver daquela forma, sabe? O bullying hoje, para mim, eu tento tomar aquelas ações como lições, assim, e tento hoje ter uma vida onde eu tento combater o bullying, que outras crianças sofram o que eu sofri na adolescência, mas eu ainda vejo que é algo bem presente nas escolas, sabe? Que não é algo que ainda passou e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é à toa que o nível de suicídio de alunos é muito grande, em especial os alunos LGBTs. Não é à toa que o nível de depressão é muito grande, e eu sei por que essas pessoas passam por isso, porque eu passei, sabe? Eu sou uma pessoa que comprova quanto o bullying, o preconceito de sexualidade e gênero nas escolas pode te prejudicar, tanto naquele momento quanto para o resto da sua vida, assim. É mais ou menos isso. Obrigada, Lucas. Foi um prazer, assim, a sua fala, né? E vou lembrar que o e-mail tá lá, quem quiser fazer as perguntas para o Lucas. E achamos que justamente, né, nessa nossa reunião videoconferência de hoje, que seria importante dar esse lugar de fala para quem realmente já passou por isso, para poder falar e alertar que não é mimimi, não é brincadeira, que existem crianças nas nossas escolas, existem adolescentes que sofrem esse tipo de preconceito de gênero e que isso precisa ser combatido, né? Esse tipo de preconceito precisa ser trabalhado, porque ele faz mal tanto para quem sofre quanto para quem comete, porque realmente ele não vai estar exercendo sua cidadania, não vai estar sendo um cidadão enquanto ele estiver tratando as outras pessoas como se elas não fossem gente, né? Então é bem complicado isso. E agradecemos muito. Agora nós vamos passar a palavra para o professor Tiago, da Escola Estadual Américo Marco Antônio, que vai falar um pouco para a gente. E, Tiago, por favor. Vamos lá, então. Então, bom dia para todas, todos e todes. Como a Carol falou, meu nome é Tiago, mas podem, né, ficar guardado aí a Ti, né, que é como eu prefiro que me chamem. Então, a minha fala hoje vai ser sobre algumas notas, né, sobre corpos estranhos, mas debruçado bastante nessa questão aí da diversidade sexual e diversidade de gênero, né? Bom, eu sou uma dessas pessoas também, né, que se entende aí dentro do que a gente chama corpos dissidentes, né? Então, eu tenho aí algumas questões com sexualidade e gênero, né? Então, hoje eu vou falar enquanto profissional da educação, né? Mas eu também tive o meu momento de estudante, que ainda né? Porque eu continuo estudando e eu continuo nesses espaços todos. A fala do Lucas eu acho que é importante que a gente sempre entenda que não é um caso isolado, né? É incrível, quando ele vai falando, eu vou recuperando várias memórias minhas também, assim, que são muito parecidas, né? E se eu conversar com 100 pessoas, 200 pessoas LGBTs que estão em escolas, as falas, né, sempre se assemelham muito, né? O que eu queria trazer já de início para a gente pensar, e eu acho que a nossa conversa agora vai ser mais nesse sentido mesmo, de pensar tudo aquilo que a gente vive, né? É que quando a gente fala de diversidade sexual e de gênero, né, e quando a gente não tem muito contato com essas questões, a gente acha que é uma pauta muito atual, né, que é uma pauta desse momento. E aí eu trago esse livro para vocês aqui, né, que é um livro de história, publicado pelo Museu Britânico, que ele já vai trazer para a gente que relações homoafetivas e dissidências de gênero também, né, então pessoas que já estão ali, reafirmando uma normatividade do gênero,
já existem há muito tempo, em várias culturas, em várias sociedades. Então, nada disso que a gente está falando aqui é algo de agora, né? É algo que sempre realmente existiu, e o que foi acontecendo no passar do tempo é o que o Lucas fala mesmo, né? É um silenciamento, né? Esse discurso, essa história, ela vai sendo apagada, né? E aí a gente tem que problematizar essa situação toda. Então, quando o Lucas fala também, e aí eu vou para a minha experiência enquanto estudante, quando a gente sofre a homofobia, né, o bullying dentro das escolas, e a gente tem que dar nome para esse bullying, que é um bullying LGBT-fóbico, quando a gente sofre esse tipo de violência nas escolas, normalmente a gente não tem para onde pedir ajuda, né? Então, no meu caso, por exemplo, enquanto eu era uma criança do ensino básico, estava tudo bem, eu era o estudante que todo mundo gostava, né, que era quietinho, que não questionava, que vivia em silêncio. Tinha ali uma pressão para que eu me comportasse como um homem, né, seja lá o que isso signifique, mas tinha uma pressão, fala como um homem, anda como um homem, senta como um homem, isso era muito comum. Só que aí ainda era tranquilo, né? No ensino médio, quando os traços da minha não heterossexualidade e o meu gênero ele já começa a ficar um pouco borrado, aí a violência ela vem com força, né? Ela vem em forma de xingamentos, de chacotas e também de perseguições, né? Infelizmente isso acontece. Eu falo de um lugar, né, de que estudou ali nos anos 90, né? Então, quando eu começo a sofrer essa perseguição, eu busco a ajuda da escola e aí eu ouço que eu tenho que mudar, né? Que o problema, na verdade, era eu, né? Se eu não quisesse sofrer violência, eu teria que me adaptar ao que existia ali, né? E foi um momento onde eu pensei em parar de estudar. Né? Foi um momento que eu não queria mais participar daquele espaço. Eu já trabalhava na época e para mim era muito difícil, né, continuar num espaço tóxico. Até porque no trabalho também tinha a questão da LGBTfobia. E aí a gente esbarra num problema, né, que eu acho que é muito significativo. Tudo isso estava acontecendo numa fase que eu não tinha estrutura psicológica e de nada, né, para conseguir me defender. E aí eu não podia chegar em casa e reclamar que isso estava acontecendo comigo, né? E por quê? Né? Porque, na verdade, a minha infância toda, eu ouvi que pessoas LGBTs, elas eram ruins, né? Então, eram pessoas que eu tinha que manter distância, porque elas eram perigosas, porque elas podiam fazer alguma coisa de ruim comigo, porque elas transmitiam doenças e por aí vai. Então, isso foi o que eu aprendi. Então, automaticamente, eu sabia que a minha casa não era um lugar onde eu podia encontrar um terreno seguro, né? Então, essa violência que ia acontecendo, eu ia levando para minha casa de uma forma muito sutil, muito mascarada, né, para sobreviver mesmo, assim, né? Eu não paro de estudar, né, porque a minha família, embora não pudesse me dar uma estrutura nesse sentido, até porque ela não tinha esses conhecimentos, não tinha essas discussões como a gente está tendo agora, por exemplo, ela me incentivava muito nos estudos, né? Então ela não me deixou desistir naquele momento, e aí eu costumo dizer que eu me fantasiava de gente normal, e aí é o que o Lucas fala também, né? De tentar me camuflar ali para que essa violência ela diminuísse, né? Então você vive uma vida que não é sua, você se oculta para poder estar num espaço, e isso é muito errado, né? Eu estou falando que eu estudei nos anos 90, né? E aí o Lucas, ele é mais novo que eu, ele já teve uma experiência mais recente, e hoje na escola trabalhando eu percebo que isso ainda é muito comum, né? Então, em algum momento a gente está falhando aí nesse processo da educação e a gente tem que correr atrás para que ninguém fique de fora, né? Acho importante também lembrar, né, que a escola, às vezes, e muitas vezes, ela pode ser, né, e tem sido o lugar seguro, o único lugar seguro para muitas crianças e adolescentes que se entendem enquanto LGBTs, né? Acho importante lembrar de alguns casos que a gente teve no Brasil, né? Por exemplo, o Alexandre Ivo, no Rio de Janeiro, que foi assassinado aos 14 anos de idade, porque ele era gay, né? Então ele seria um aluno na época do 9º ano, e ele foi torturado e assassinado brutalmente, né? O caso dele teve uma repercussão internacional, né? Porque existe também uma omissão para
como a gente lida com esses crimes de ódio. A gente teve o caso do Alex Medeiros, de 8 anos de idade, que foi assassinado pelo próprio pai, né? Ele era espancado em casa porque ele não se comportava enquanto menino, ele gostava de lavar louça e de algumas brincadeiras, e o pai queria que ele se comportasse como menino. Então, ele batia na criança para que a criança agisse feito um homem, né? E ele acreditava que através dessa surra ele poderia consertar, como se tivesse um erro na criança. Ele bateu tanto nesse menino que ele dilacerou o fígado dele, né? E depois no exame de autópsia, aí foram encontradas várias outras agressões, inclusive desnutrição. Então, para a gente pensar aí o nível de vulnerabilidade que essa criança estava, né? A gente teve também o Itaberli, né, que foi assassinado pela própria mãe, que teve o corpo queimado depois de morto, e também era um problema porque ele era gay e a família não aceitava. E teve o Rafael, de 14 anos, que foi assassinado também, porque era gay. E essas mortes, elas são todas muito brutais, e eu acho que isso a gente não pode esquecer, né? Elas são extremamente brutais, extremamente violentas, e talvez seja para deixar uma mensagem, né? Não seja dessa forma. Talvez esse seja o grande recado que essas pessoas querem dar para a gente. E aí, né, a gente começa a esbarrar numa outra questão que eu acho importante para que a gente pense, né, que é da diversidade. A palavra diversidade hoje, ela causa certo desconforto para algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, são bastante contrárias a essa palavra, como se fosse um monstro, e não é, né? A diversidade, ela é fundamental para que a gente exista, e aí não sou eu que estou dizendo, é a biologia que diz, né? Se não tiver diversidade, a gente não existe enquanto espécie. Se não tiver diversidade também cultural, né, a gente também não existe, não vai conseguir avançar em absolutamente nada. E é engraçado, né, porque a gente produz cultura e, ao mesmo tempo, a gente é produzido pela cultura também, né? Então, é fundamental que a gente entenda a diversidade como a base para que a gente continue existindo e para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, né? Isso é fundamental que a gente entenda claramente. Uma outra questão para a gente pensar é que quando a gente reclama, por exemplo, as pessoas LGBTs reclamam de algum tipo de violência, né? Alguns grupos dizem que a gente está ceifando, né, a liberdade de expressão, né? E a gente tem que começar a diferenciar o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, né? Então, quando você está ofendendo alguém, você está retirando a dignidade de uma pessoa, você não está apenas exercendo a sua liberdade de expressão, né? Você está aí fazendo discurso de ódio, e aí eu já falei alguns casos anteriores, né, de discursos de ódio que são levados ao extremo, né, com mortes extremamente brutais. A gente tem que começar a repensar o nosso discurso, repensar o nosso vocabulário, né? Aprender a se colocar mais no lugar das outras pessoas, né? E, como eu falei anteriormente, né, entender essa base, né, que a diversidade é fundamental. Ninguém é igual, ninguém nunca foi igual, e tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem ser estranho, né? Eu gosto da palavra estranho e me entendo como uma pessoa estranha no sentido daquilo que não é familiar, né, que o Freud já tratou isso muito melhor que eu e muito antes de mim. A partir do momento que você entra em contato com aquilo que é estranho, deixa de ser, né? Então a gente tem que se propor a isso mais vezes. É um exercício que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, a sociedade ganha, a sociedade melhora, a violência diminui, e isso é importante a gente considerar também. E aí eu vou retomar agora alguns conceitos que o Felipe trouxe para a gente no começo. Acho importante frisar também que, embora seja algumas proposições, né, a gente está tratando de pessoas, de seres humanos, e aí isso nunca vai ser fixo, né? O que a gente tem que levar em consideração sempre é a autodeclaração da pessoa, como ela quer ser chamada, como ela se entende. Isso é fundamental que a gente entenda também e que a gente passe a respeitar, né? Então, um primeiro ponto para a gente entender é a sigla que a gente costuma usar, né? Que é a sigla LGBT. Em alguns momentos aparece o Q, em alguns momentos aparece o I, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? Então, o L da sigla se refere às lésbicas, né? Mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam com outras mulheres. O G estaria mais para os gays, né? Então a gente está falando de homens que se relacionam com outros homens. Bissexuais são pessoas que se relacionam com os dois gêneros, né?
Transsexuais, eu coloco sempre um asterisco para ficar como um termo guarda-chuva, para abarcar toda a diversidade de gênero que a gente tem. Então, a gente está falando das travestis, a gente está falando das pessoas transexuais e das pessoas transgêneros. Então, é um leque bastante grande também aí que a gente vai ter. E é importante entender, como o Felipe também tratou, que quando a gente fala das pessoas trans, a gente está falando de identidade de gênero e não de orientação sexual, e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. O que vocês provavelmente vão ver em algum momento, ele se refere à palavra queer. A palavra queer é uma palavra do inglês, né, que se refere como se fosse o nosso bicha, o nosso viado aqui no Brasil. É uma palavra que por muito tempo ela foi usada como xingamento, né? E em dado momento a comunidade LGBT vai pegar essa palavra e falar: ops, não, isso não é mais um xingamento, a gente é exatamente isso e agora a gente vai usar isso como identidade também. Então, o queer, ele passa por uma ressignificação, né? A comunidade LGBT usa bastante desse artifício, né? De pegar palavras e expressões que foram usadas para retirar dignidades, né? E construir aí uma outra narrativa. E aí a gente vai ter o I também, que é uma população que a gente precisa prestar bastante atenção também, que se refere às pessoas intersexuais, né? São aquelas pessoas onde, como o Felipe também falou, né, a anatomia, por exemplo, genital, ele não é definido. Então, você não consegue definir se é um pênis ou uma vagina, é um genital ambíguo, que a gente costuma chamar, né, e também tem ali uma questão de cromossomo. Então, são umas pessoas que têm umas particularidades, né, assim como as outras também têm. E isso é importante a gente perceber, né? Que quando a gente fala de LGBT e algumas pessoas reclamam, nossa, mas cada dia surge uma sigla nova, é por conta disso, porque conforme a gente vai entendendo mais essa diversidade, mais a gente percebe que elas têm especificidades e particularidades e a gente precisa tratar de cada uma delas, né? Cada uma tem uma história diferente, nenhuma parte do mesmo ponto, então a gente tem que considerar isso. E o grande resumo é que é tudo gente. São todas pessoas querendo ter dignidade, querendo poder estudar com segurança, com qualidade, querem acesso ao mercado de trabalho, querem acesso ao sistema de saúde, inclusive o público, né? Então é tudo gente, e a gente tem que começar a reconhecer isso. Parece que a gente teve algum momento que falhou também nesse momento aí. Felipe falou, e eu vou recuperar agora, né? Que a gente também precisa esclarecer e começar a diferenciar o que é a orientação sexual da identidade de gênero. Então, se a gente pega a sigla, né, quando a gente fala de lésbicas, bissexuais, homossexuais, né, a gente está falando de orientação sexual, a gente está na ordem do afeto, do interesse sexual, né, isso aí seria mais na identidade sexual, orientação sexual. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente costuma falar que é o que fica no cérebro, né? Então é como a pessoa se entende enquanto ser humano, né? Então se é homem, mulher, se vai ser uma pessoa trans, se é uma pessoa não binária e por aí vai. E o sexo biológico é pênis, vagina, e aí as variações que a gente vai ter também da própria natureza, né? Vamos dar uma avançada aqui. Só um instante. Bom, então a gente esclareceu a identidade de gênero. Super importante, então, a gente reconhecer a declaração, então, como a pessoa ela se entende e a gente respeitar isso. Ah, mas eu não acredito que isso exista, né? Você, particularmente, pode ter sua crença, né? Mas existem estudos sendo feitos, pesquisas, e as pessoas estão aí com vida, né? Então, faça o exercício de ouvir. Às vezes a gente só precisa escutar essas pessoas, o que elas estão dizendo, né? Tem um meme que sempre circula em rede social, né, que fala que, por exemplo, o comportamento homossexual ou mesmo bissexual aparece em mais de 1.500 espécies humanas. No entanto, a LGBTfobia aparece em uma única, que é a nossa, né? Então é um problema para a gente lidar aí. Então, para finalizar, né, embora a gente tenha aí essa sigla com várias possibilidades de existências, né, a gente vai ter aí uma particularidade que a gente tem que considerar, que é as violências também que essas populações vão sofrer. Então, por exemplo, as lésbicas têm uma violência específica, que seria a lesbofobia, né, tem um nome específico. Então, quando a gente fala de homofobia, a gente está entendendo que a gente está falando mais de homens gays, né? Usualmente a gente fala de homofobia
como se fosse genérico, plural, a gente tem que começar a desconstruir isso, porque cada população tem uma vivência, uma história particular, como eu falei anteriormente. A transfobia, ela vai estar relacionada à questão de identidade de gênero, né? É uma violência direcionada para a população trans e travesti, né? E LGBTfobia é quando a gente quer falar dessas questões todas no plural, né? Então, usualmente é o mais adequado que a gente fale. É óbvio que, como eu falei anteriormente, né, a gente tem cultura, né, a gente recebe também, constrói. Então, isso a gente vai aprendendo, algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos, mas a gente tem que se dispor a aprender, entender e ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe, né? Acho que é um grande passo que a gente pode dar, e a partir daí trabalhar para que todo mundo, né, todo mundo mesmo, possa participar da educação, possa acessar todos os lugares como qualquer outra pessoa, né? A gente já viveu diversos momentos de exclusão, a gente percebe que não é apropriado, e a gente teve um momento, para encerrar minha fala, muito pontual, de quando a gente tentou deixar todo mundo igual, né, e que também não funcionou, que foi o nazismo, né, na Alemanha. Era um momento onde tentava-se construir uma raça pura, onde todo mundo fosse igual. E aquilo foi muito cruel, foi desumanizador, e é uma marca que a gente tem na nossa história e que talvez possa nos ensinar um pouquinho em algum momento. Então eu concluo aqui, agradeço. Nós agradecemos o Ti, assim, foi um grande prazer realmente, né, essas palavras. E agora chegaram as horas, ao momento, né, de responder algumas questões que chegaram aí por e-mail. Então, primeiro, a professora Márcia Olinda Júlio, da Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, ela parabenizou a ação toda, parabenizou o Lucas especialmente, falou que tem muito orgulho e que ele é inspiração para ela. E ela faz uma pergunta: qual é a avaliação do grupo presente sobre a construção de estereótipos sociais e como podemos fazer a discussão e desconstrução em sala de aula? Então, eu acho que, por se referir em sala de aula, vou passar para o Ti, pode ser? Então, sobre a construção dos estereótipos, como que a gente pode tentar fazer essa desconstrução do estereótipo? Bom, eu volto naquilo que eu falei, né? Primeiro é reconhecer que a gente não sabe, né? A gente não sabe muita coisa, e uma delas é sobre diversidade sexual e de gênero, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, então a gente tem que reconhecer isso. Segundo é que, né, a gente passa a desconstruir a partir do momento que a gente começa a ouvir o que essa comunidade está dizendo para a gente, né? Então, por muito tempo, a gente tinha essas pessoas representadas, por exemplo, na grande mídia, como caricaturas, né, que reforçavam aí estereótipos, né? Por muito tempo foi assim. E a partir do momento que a gente começa a chegar e consegue alcançar esses lugares e construir uma outra narrativa, aí já era um problema, né? Porque a gente está propondo aí uma outra possibilidade. Então, o principal é a gente reconhecer que não sabe e, a partir daí, tentar construir uma estrutura não violenta para que todas as pessoas participem da sala de aula de uma forma positiva e segura. Certo. Aí nós temos uma outra pergunta, que é da professora Regine, né, Cândida, da Escola Estadual Jardim Santa Maria 3, que ela pergunta: por que é errado o uso da palavra quando se fala em conceitos homossexualismo ao invés de homossexualidade, né? E ela ainda faz uma outra pergunta, né, se a gente entende que houve avanços após a implementação dessas leis específicas, e se o grupo tem sugestão de filmes ou documentários para apresentar para os alunos para tentar fazer essa desconstrução. Então, eu vou pedir para que o Thiago fale sobre os filmes, as sugestões, e vou estar falando bem brevemente sobre a diferença aí, que de vez em quando a gente comete esse erro, né? Eu até de vez em quando tenho que me policiar também, porque é como o Thiago falou, a gente tem que reconhecer e ir aprendendo, porque existem alguns conceitos que a gente fala de vez em quando e que realmente tem que ser desconstruído. Quando você fala homossexualismo, está se referindo a uma doença. Então, quando é ismo no final, é uma doença. Agora, homossexualidade é o conceito correto que a gente normalmente usa, tá certo, né, Thiago? E em relação
a questão que a Regine coloca sobre os avanços da implementação das leis, também responder bem brevemente, para deixar o Thiago falar sobre a outra questão, né, dos filmes. Avanços a gente tenta sempre. Então, na verdade, se tem avanços ou não é o que a gente pergunta, né? Tem lá uma lei que fala que todos são iguais, mas tem que fazer um estatuto do idoso. Tem uma lei que fala que todos são iguais, mas o pai bate na criança, tem que ter um estatuto do adolescente. Então, existem as leis e elas são, sim, para serem avançadas. Não é óbvio que tem que se discutir cultura africana e afrodescendente dentro da sala de aula, mas teve que modificar a LDB, através do movimento negro, para poder que isso fosse obrigatório realmente. Então, é uma questão bem, bem complicada. A lei, ela tem que ter avanços, mas a gente sabe que o avanço não é muito rápido. E o Thiago vai falar bem brevemente também sobre a questão dos filmes, que a gente está em cima da hora. Tá. E as outras questões que estão chegando, porque estão chegando várias questões, a gente vai responder todas por e-mail, tá? Thiago, tem a sugestão? 2 filmes, um brasileiro, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, e um outro filme é Moonlight, que inclusive vai trazer uma outra questão, além da discussão sobre sexualidade, que é a questão também das pessoas negras, né, que normalmente não são representadas no cinema. Outras dicas a gente pode responder por e-mail depois. Exatamente, aí a gente monta e responde tudo por e-mail e as questões também. E eu agradeço muitíssimo, né, a presença de todos. Eliette, só pessoal, um pouquinho, por favor. E assim, é muito importante, né, urgente esse assunto, lembrando que é uma educação de equidade, ela tem que ter qualidade, mas a qualidade não é somente numérica, ela tem que ser substancialmente humana e sentida por todos na escola, não por uma única população, mas todos os alunos são importantes, nenhum a menos, né? Então agradeço a presença de todos presentes aqui, todos vocês estão nos ouvindo. Pessoal, por favor. Queria agradecer, muito obrigado pela audiência e espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de luz aí para essa discussão para vocês aí. Agradeço a oportunidade. Que a gente olhe mais para os alunos e preste atenção, porque eles precisam. Muito obrigada, pessoal.